Olá, amigos e amigas do Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político direto de Brasília, nesta quinta-feira, dia 7 de maio. No Congresso Nacional, a temperatura política abaixou. Abaixou com a votação na Câmara e no Senado do projeto de ajuda financeira aos estados e municípios, sem a condicionante da obrigatoriedade do congelamento dos salários do servidor público. Mas os números apresentados pelo Ministério da Saúde no controle da pandemia desperta cada vez mais apreensão. Números oficiais do Ministério da Saúde apontam 125.218 casos de coronavírus no país, com 8.536 óbitos. Só para se entender o que significa isso, a gravidade desses números. O Brasil demorou 25 dias para chegar a 1.000 mortes. Em 7 dias, cresceu de 1.000 para 2.000 óbitos. Agora já estamos caminhando para termos 1.000 mortos por dia. Um absurdo. A comunidade científica aponta que, por falta de testes e diagnósticos da doença no nosso país, o número de casos no Brasil já seria 10 vezes mais do que aquele número notificado pelo Ministério da Saúde. Estaríamos, então, caminhando aqui para 2 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Situação muito grave, que confirma que o governo não se preparou de maneira adequada para enfrentar a pandemia e não tem uma estratégia para combater o seu avanço. Nós não conseguimos até hoje testes para a nossa população de risco. Nossos municípios não têm testes disponíveis na quantidade necessária. Nem os profissionais da saúde que estão no contato direto com as pessoas de alta carga viral têm a devida proteção aqui no nosso país. Faltam máscaras, faltam luvas, faltam capotes impermeáveis, e o que faz com que denúncias cheguem de todos os cantos do país. A Associação Médica Brasileira fala em mais de 10.000 denúncias. O Conselho Federal de Enfermagem fala em mais de 7.000 profissionais da enfermagem que já foram afastados de suas funções. Mais de 70 óbitos de profissionais da enfermagem. O Brasil tem mais óbitos de profissionais da enfermagem do que nos Estados Unidos. Nós temos mais óbitos de profissionais da enfermagem do que a Itália e a Espanha juntas. E por que isso? Porque os profissionais não têm a devida proteção, nem testes têm à sua disposição. Por isso, eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal, exigindo do governo, de maneira imediata, os equipamentos necessários para os profissionais da saúde e o acesso aos testes a toda a população de risco. Para essa situação absurda que estamos vivendo no Brasil, de falta de planejamento, de falta de preparo do governo, o paliativo seria, pelo menos, o distanciamento social. Distanciamento social que também não é orientado pelo Ministério da Saúde de maneira adequada e, o que é mais grave, é combatido no dia a dia de maneira ostensiva pelo próprio presidente da República. Com isso, a pandemia avança. Sai dos setores da classe alta, da classe média e chega
à periferia, justamente onde a população ela é mais vulnerável e sem as mesmas condições de proteção. Não é por acaso que a velocidade de propagação da doença aumenta aqui no país e o Brasil já é o segundo país do mundo em velocidade de propagação do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde orienta que nas regiões mais pobres a testagem deve ser priorizada. Mas como fazer isso num país onde nem ao menos se garantiu os testes para a população de risco? Realmente um dilema que nós temos que enfrentar. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade. Agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga as nossas redes sociais e ouça as nossas opiniões. Fique por dentro do que acontece na política do Brasil.